Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui na nossa sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Presidente Epitácio, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Temos como pastor presidente o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. A lição passada nós estudamos sobre a responsabilidade, ela é individual. Hoje nós vamos também estar tratando sobre uma responsabilidade, não no quesito, no que tange a salvação, mas daqueles que são responsáveis para cuidar daqueles que hão de ser salvos. E é o que nós vamos estar estudando no decorrer dessa lição. O nosso textuário diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. É bom entender que quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como um pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então, é Deus que dá, é Deus que tira. Assim como vemos Deus como pastor, né, da nação de Israel, ele se apresenta como um pastor para a nação de Israel. Israel que nasceu praticamente dentro de um contexto, né, pastoril. Houve muitas pessoas, muitos líderes que foi pastor de ovelhas. Por exemplo, tivemos Abel, né, que foi pastor de ovelhas bem antes, né, da nação ali, do povo judeu. Nós vemos também, né, que o salmista Davi, nós vemos Moisés, que foi pastor, né? Então, está dentro de um contexto que Israel já conhecia muito bem, o povo conhecia muito bem, e não seria algo estranho, né, Deus trazer essa mensagem para o profeta Ezequiel, que, por sinal, também ele é de linhagem sacerdotal. Ezequiel é filho de Buzi, de linhagem sacerdotal, ou seja, aqueles que eram também responsáveis por cuidar do povo, guardar a lei e zelar pela lei da palavra do Senhor. O sacerdote, ele tinha essa responsabilidade. E nós temos a nossa leitura em classe, está em Ezequiel, capítulo 34, tá? Que nós vamos ver que aí está do verso 1 ao 12, você pode estar lendo na sua casa. Se você ler, é bom você, professor, meu amigo professor ou professora, esta aula é apenas um subsídio para o teu crescimento, para o nosso crescimento. É bom você ler todo o capítulo 34, tá bom? Porque o capítulo 34, a primeira parte, do versículo 1 ao 10, vai falar sobre pastores infiéis e as ovelhas. Do versículo 11 ao 16, fala, apresenta Deus, né, como bom pastor. Do versículo 17 ao 22, do 34, fala do julgamento entre as próprias ovelhas, porque aqui tem mensagem também para as ovelhas, não é somente para os pastores. E a quarta divisão, do versículo 23 ao 31, vai apresentar o Messias como o pastor de Deus. E pela leitura você já vai entender que o contexto, a origem é divina. Porque o versículo 1 se apresenta, ainda que não sabemos a dúvida, a questão da data, que não foi datado, como muitos outros capítulos são datados. Há um questionamento se é antes ou pós, né, a invasão
né, do povo que eles foram levados cativo. E provavelmente isso pode ter acontecido depois. Nós vamos perceber que se inicia dizendo: veio a minha palavra do Senhor. Então aqui nós já entendemos que é de origem divina. Veio a minha palavra do Senhor significa que veio a mensagem de Deus colocada no profeta Ezequiel. E é bom entender também, quando se fala ai, fala de lamento, tá? Quando fala ai dos pastores, é bom você entender que está falando de um lamento. Minha mãe sempre falava, ai é uma palavra doída. Fala de lamento, fala de sofrimento, fala de uma sentença dada para eles, sobre eles. É bom entender também algumas coisas, alguns versículos, né, que vai se repetir aqui, que nós vamos ver aí, né, o versículo 7, o versículo 9, é dito assim: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Versículo 9 também: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, está chamando para que eles ouvissem a mensagem, a palavra do Senhor. Então, eles deveriam dar crédito à mensagem. Vamos lá, então. O nosso introdução vai dizer que inicia, né, mostrando, né, Deus como pastor, os pastores infiéis, né, do versículo 1 ao 10, depois do versículo 11 a 16 fala de Deus como futuro pastor, e o julgamento entre as próprias ovelhas, já falamos, e também o Messias como pastor, do versículo 23 ao 31. Então, essas são as representações. O tópico 1 vai falar sobre o rebanho. Primeiramente, é necessário identificar o sentido. Ele é a priori, a princípio, ele é literal, mas aqui é uma metáfora. Inclusive, é usado, como nós vamos dizer aqui no item 1 sobre ovelha, é usado de maneira literal somente uma vez, que está lá em João 2,14. Boa parte das vezes que fala na Bíblia sobre ovelha são metáforas, ou seja, é Deus utilizando de metáfora para o povo ter um melhor compreendimento, uma melhor assimilação daquilo que Deus tinha para falar com o povo, como Deus sempre falou por metáfora e parábola no livro do profeta Ezequiel. Metáforas, parábolas, né? Alguns ditados que ele sempre falava. É importante nós entender isso. A ovelha, né, é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, Jesus é identificado como ovelha muda, né, e como cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, que tira o pecado do mundo, como diz João, capítulo 1, 29. Então, ele tem essas duas características, como nós vamos em Isaías 53, como ovelha, também como cordeiro. Essa a analogia se aplica, é a característica, uma metáfora apontando para Cristo como cordeiro de Deus, tá bom? Então, primeiro ponto, nós vamos ver no Salmo 23, né? Se apresenta ali, quem está dizendo é o salmista: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é que está falando? Quem está falando é o salmista Davi, mas o salmista Davi já era um pastor. E ele tinha algumas responsabilidades: dar água para a ovelha, alimentar a ovelha, prover pasto para a ovelha. Então, Davi está dizendo: assim como eu cuido das ovelhas, eu alimento a ovelha, eu dou água para a ovelha, eu cuido das ovelhas, eu quero que o Senhor cuide de mim, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Veja, isso aqui fala de uma intimidade, porque ele não fala nosso, mas ele fala meu pastor. Isso revela uma intimidade do salmista. A natureza, as ovelhas são animais indefesos e dispersam rapidamente. Isso é importante nós entendermos. A ovelha, ela não pode ficar muito tempo sozinha. Assim também isso pode se aplicar a mim e a sua vida. Nós somos como ovelha, né? Que aqui nós já aprendemos, se aplica a Deus com a nação de Israel. Cristo falou que é o bom pastor e ele deu pastores também para as ovelhas. Nós somos as ovelhas de Deus. Então,
não podemos distanciar, não podemos ficar longe do redil. Se o pastor também ficar longe, se distanciar das ovelhas, não cuidar, não zelar por elas vão se dispersar. Elas vão se dispersar. E também é importante, no item 2 fala que é necessário uma provisão diária. A ovelha é um animal que ele é inocente, ele precisa de uma provisão diária, tem que ter alguém monitorando ali, cuidando 24 horas por dia, dia e noite, como nós vemos na Bíblia. O rebanho precisa de cuidado exatamente por causa dos predadores e insetos e parasitas. Então, é necessário todo esse cuidado com a ovelha, por causa o quê? Dos predadores e insetos parasitas. Muito bem, porque os predadores vão procurar raptar, pegar aquela que está mais fraca, né? Então, precisamos tomar cuidado. Os predadores representam as perseguições, o ataque do inimigo, os ataques do inimigo. E os insetos parasitas, para que não tivesse, né, acesso a esses insetos, era precisado ungir a cabeça da ovelha e também no seu ouvido. O salmista disse: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ou seja, e a unção era com azeite. Precisaria ungir com o azeite. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus. Se nós tivermos a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo, Satanás pode até nos atacar, mas ele não vai atingir a minha, a sua vida. Insetos parasitas. Porque se viessem esses insetos parasitas sobre as ovelhas, elas saíam dando cabeçada, né? Saía dando cabeçada. Há muitos crentes aí que estão dando cabeçada, né? Estão ficando loucos. Por quê? Estão se dispersando porque falta a unção de Deus, falta a presença de Deus, falta a graça de Deus sobre. Então, você vai ser atacado pelos prendedores, vai ser investido. Vai achar então uma brecha, uma regalia, para que você venha a ser morto, no sentido aqui, espiritualmente. Então precisamos da unção do Senhor. Então o rebanho se refere, nesse contexto, o povo de Israel, e os pastores, a quem se refere? Aos governantes. Porque o rei naquela época tinha que ser um rei político e também tinha que ser um rei espiritual. Ele era responsável. Veja que alguns na Bíblia, até mesmo Ciro, antes dele nascer, ele é chamado de pastor. Isaías 44, 28. Aqui pode ser identificado como os reis também, Joaquim e Zedequias, que eram os responsáveis. Porque um rei não é como hoje os pastores. Ele tinha que ser um rei político, mas também um rei espiritual. E ele também deveria ser exemplo, dar exemplo para o rebanho, porque ele era o líder, ou seja, ele é o responsável. A palavra líder em inglês significa aquele que leva, aquele que conduz, aquele que vai conduzindo, e aquele que guia. Assim, Deus é o nosso pastor, Cristo, né? Jesus é o nosso pastor, Deus se apresentou como pastor de Israel, Cristo como nosso pastor. E nós vemos que ele também deu pastores para ensinar, Efésios, capítulo 4, que nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui, os estados laicos, precisamos entender, o sistema político na antiguidade de Israel era teocrático, é um governo de Deus. E não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos como nós temos nos nossos dias. Então o rei tinha que ser um rei político e tinha que ser um rei espiritual. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós já aprendemos que é necessário todo esse cuidado. Já aprendemos o que é a ovelha, a natureza, né? Precisa de cuidados contínuos. Os pastores, nós vamos entender aqui que os governantes, as ovelhas, o povo de Israel que havia sido disperso, eles se dispersaram. Então é importante nós entendermos tudo isso. O nosso tópico 2 sobre os pastores infiéis, o pastor de ovelhas. Qual é a função prioritária do pastor? É alimentar, guiar e proteger o rebanho. É alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso nós já vemos que o salmista Davi foi, Moisés, eles cuidavam, alimentavam, cuidavam do rebanho.
O que estava acontecendo aqui nesse contexto contemporâneo aqui de Ezequiel é que eles desviaram das suas funções. Há muitos pastores em nossos dias também que estão desviando das suas funções também. Desviando das suas funções de cuidar, de zelar, de proteger da ovelha. E o que os governantes, item 2, o que os governantes faziam? O que eles faziam? Cuidavam só de si mesmo. Cuidavam só de si mesmo. Cuidavam desse próprio, isso é um egoísmo. Cuidava de si próprio. O que eles faziam? O profeta mostra 3 práticas. Primeiro, ainda que é uma metáfora também, né, porque nós vamos entender na Bíblia que lá em Gênesis, lá no capítulo 31, 38, que não se podia comer, matar animais, a ovelha. E outros versículos na Bíblia, vamos entender. A menos que eles estavam negligenciando esse mandamento também. E isso pode ter algo aqui para nós estudarmos. Mas provavelmente aqui está se referindo a uma metáfora. Está querendo pegar só o melhor da ovelha, só pensar em si mesmo, cuidar de si próprio. Veja que fala aqui, primeiro, come o quê? Comes a gordura, porque a gordura era para entregar só no altar de sacrifício. Só no altar de sacrifício, mas que o povo havia abandonado ao Senhor. E também o que? Vestir a lã, ou seja, cobertura, vestimento, porque se fazia vestimento até hoje. Da lã da ovelha se faz o vestimento. E degolais o cevado, ou seja, só se fazia um cevado, degolava em época de festa, festividade. Então aqui está se referindo a uma metáfora de que eles não cuidavam, só pensavam em si mesmo. E o que eles não faziam? Então primeiro já vemos o que eles faziam, cuidavam de si mesmo. E o que eles não faziam? Não cuidavam das ovelhas. Isso mostra que eles não cuidavam. Aí aqui já mostra 5 características sextas, já fala que eles dominavam sobre elas, a ditadura sobre elas. Primeiro, fala que a fraca, fala da primeira característica, fala da fraca. Não fortalecesse a fraca. Nós vemos lá em Romanos 15, sobre alguns que são fracos, precisamos suportar os fracos. Fala também sobre a doente. Jesus se preocupou com os doentes, nós vamos ver isso nos evangelhos. E ele enviou os apóstolos para curar as pessoas. E isso é função também, é papel do pastor dos nossos dias. Orar pelos enfermos, usar a sua fé, usar a palavra do Senhor, a fé, a ação, e orar pelos enfermos, e ungir com óleo, Isso é função do pastor dos nossos dias. Veja, a quebrada não ligasse, ou seja, a ideia que tem de quebrada é alguém que precisa ser integrada de novo, precisa ser ligada de novo. Ou seja, está fora e precisa ser integrada novamente na comunidade cristã. Então, a primeira característica, a fraca, doente. Terceira, quebrada. A quarta, desgarrada. A desgarrada ainda não está perdida. A desgarrada ainda não está perdida, ou seja, ela se desgarrou, ou seja, ela foi se afastando ali aos poucos. Nós vamos ver na parábola em Lucas 15, de uma ovelha desgarrada, o pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Ele foi atrás, buscou, foi atrás. Porque lá em Lucas 15 fala dos perdidos e achados. A ovelha se perdeu por inocência, anote bem. O filho pródigo se perdeu conscientemente porque ele quis. E a moeda se perdeu por negligência. Ou seja, então a mulher tem que procurar a moeda porque foi negligência. O filho pródigo se perdeu porque quis, então ele tem que voltar, ele que tem que voltar para o pai. E a ovelha se perdeu, porque nós já aprendemos, ela se perdeu por inocência. Então anote bem, a ovelha se perdeu por inocência, a moeda se perdeu por negligência, e o filho pródigo se perdeu porque quis. Ele estava na casa do pai, ele saiu porque quis, então é ele que tem que voltar. Então, o bom pastor, ele vai atrás, ele busca o filho pródigo, que já estava nessa quinta característica, perdido. Lucas 19, outrora também nós estávamos perdidos, queridos, encaixados fora do lugar. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para nos buscar, ele veio para nos resgatar. Porque ele é o bom pastor e dá a sua vida e deu a sua vida pela sua vida. Você que está ouvindo, para nos resgatar, tá? Você que está me ouvindo, você que não aceitou a Cristo, essa fé, esse é o momento. Cristo é o nosso bom pastor e deu a sua vida para nos
resgatar. Né? Precisamos tomar cuidado com algumas frases chulas, né? Meu pastor Jesus, não, precisamos ter um cuidado pastoral. Meu pastor, não, não existe isso. Temos pastores, porque Deus deu pastores. E Jesus é o sumo pastor. E ele deu pastores para cuidar. Ah, só ficou os que Deus quis. Ah, isso é desculpa por negligência de não cuidar da pessoa, de não socorrer. Outros falam, ah, só ficou os bons, então você acha bom. Não, isso são algumas palavras que temos que tirar, querido, do nosso meio. A forte, veja que ali a forte não cuidava da fraca. Há uma sentença também para as ovelhas. Precisamos cuidar um dos outros, porque ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. A ovelha que gera ovelha. Então precisamos tomar cuidado. Então, o tópico 3, né, vai falar sobre o bom pastor, que é o Senhor Jesus, né? Veja lá em Isaías 53, ele tomou nossas dores, né? Ele morreu para nossas vidas lá na cruz do Calvário. O item 1 fala reação divina contra os maus pastores. Veja que ali é feita uma promessa que ele mesmo vinha para buscar, para resgatar. Veja que a nação de Israel foi dispersa, tanto o reino do norte quanto do sul. Mas algumas tribos, daquelas 12, já estão voltando, tá? Do norte estão voltando aos poucos. Por quê? Porque isto é uma promessa de Deus. Para que eles venham se agregar novamente, fazer parte desse rebanho. Isso está lá em Ezequiel, tá? 34 e outras partes na Bíblia também. O item 2 fala Jesus como um bom pastor, como nós já aprendemos, Jesus é o nosso bom pastor. Então, Jesus vai trazer, assim como Jesus, quando ele morreu, lá em Mateus fala, fere o pastor, as ovelhas se dispersarão. Veja quando Jesus, na morte de Cristo, está falando lá em Zacarias também, 13. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Muitos foram dispersos. Até mesmo Pedro, né? Pedro se dispersou ali, quis voltar a pescar. Jesus foi lá e buscou. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Isso mostrou o seu amor, isso mostrou o seu cuidado. Agora, o pastor cristão, o item 3, para nós enterrarmos. O bom pastor aqui está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Precisamos arriscar a vida pelas ovelhas. Precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, sermos o exemplo. O pastor precisa ser o exemplo, o modelo. Agora, existem algumas práticas, né, do farisaísmo. Devemos cuidar de ser servos e é nosso dever orar por eles. Por quem? Por esses que são fariseus, que não cuidam, que não zelam pelas ovelhas. Devemos orar uns pelos outros. Jesus falou, observai, mas não praticai conforme eles procedem. Isso está falando dos fariseus, né? Eles se achavam os pastores daquela época, mas eles não cuidavam, não zelavam pelo povo, pela vida das pessoas. Ela é Efésios 4:11, que é bom entender isso, tá? Ser pastor não é para todos. Eu estou falando de pastor como um ministério, um chamado, um cargo eclesiástico, um chamado. Efésios 4:11 fala, a uns ele deu apóstolos, profeta, pastores, evangelistas, né? Apóstolos, né? Evangelistas, pastores e doutores. Veja que ele fala, a uns ele deu, né? É o que diz, eu vou até ler para vocês ver aqui, para nós não errarmos, Efésios 4, olha só. E ele mesmo deu, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns, não é todos. Ser pastor, ministério, não é para todos. A uns ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento. Deus colocou o seu pastor querendo o meu e o seu aperfeiçoamento dos santos, porque precisamos a cada dia ser monitorados, ser cuidados, ser zelado. A conclusão vai falar que há entre as ovelhas aquelas que se dão amarradas, né? Que quer enfrentar, que quer confrontar uma a outra. Mas isso não pode acontecer. Porque muitos querem marcar território, quer ocupar o seu espaço, né? Não quer ter união, não quer ter unidade, começa a dar amarrada de um lado para o outro. E isso não pode acontecer entre as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos ovelha. A ovelha, ela tem uma característica diferente do bode, porque o bode berra. A ovelha só geme, ela está passando luta, ela está passando prova, perseguição, calúnia, ela só geme.
E pode ter certeza que nós somos ovelhas do Senhor. Se nós gemer com gemidos inexprimíveis, o Senhor está ouvindo o meio do seu clamor. Então precisamos orar pelos nossos pastores, orar pelo nosso ministério, por aqueles que estão entre nós, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão fracos, para que eles venham ser agregados novamente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os seus amigos, porque se foi bom para você, vai ser bom para outro também. Amém?